Olá, aqui é Frank Florida, gringo e criador da Fórmula Fluente. E na semana passada eu publiquei um vídeo que fala um pouco sobre a memória e como ela é baseada em imagens e emoções e como a gente pode aproveitar disso para aprender idiomas melhor. E no final do vídeo eu pedi alguns comentários e perguntei quais são as palavras que você mais tem dificuldade em decorar. E hoje vou dar alguns exemplos utilizando algumas dessas palavras, como você pode aproveitar dessa técnica que é chamada de mnemônico para decorar melhor essas palavras. Então vamos lá. Aqui tem um exemplo em francês. Eu vou escolher exemplos de vários idiomas, mas o que importa não é a palavra ou o idioma, senão a técnica e depois como você pode utilizar essa técnica para qualquer idioma, né? Então, o exemplo do Henrique é a palavra l'autre. L'autre é uma abreviação de le autre, a outra, né? Então, a primeira coisa que você precisa se perguntar é o que vem na sua mente quando você ouve essa palavra. Tem alguma coisa que espontaneamente já vem na sua mente, não em francês, senão em português ou num outro idioma que você já fala. Se alguma palavra já chegar na sua mente, você utiliza ela como mnemônico. Caso contrário, você pode também pegar um dicionário e ver se tem uma palavra parecida em português, né? Por exemplo, l'autre, não existe uma palavra exatamente assim em português, é claro, né? Mas, por exemplo, existe uma palavra parecida como lotar, né? Lotar, l'autre, lotar. Tem um som meio parecido. Então, você pode imaginar assim. Só um exemplo assim que me veio à mente primeiro. Você está no metrô e você está vendo que o outro carro do metrô está lotado, né? Então, você vai pegar o primeiro carro do metrô e não o outro, porque o outro está lotado, né? Então, você imagina lotar é o outro, né? Porque é o outro carro que está lotado. Então, l'autre significa o outro. E assim você já utiliza imagens, mas agora o segundo passo é também utilizar as emoções para realmente criar uma raiz mais forte ainda na sua memória. Então, por isso você precisa fazer essa imagem o mais bizarro possível, né? Então, talvez você imagina que você não pode entrar no outro carro do metrô porque ele está lotado de extraterrestres ou de vacas. Alguma coisa bizarra que não faz sentido, porque essas imagens a gente tem muita mais facilidade de lembrar, né? Então, aí você pensa, como digo outro, aí você pensa, outro carro do metrô que está lotado de extraterrestres e vacas, então está lotado, lotar, l'autre, né? E assim você pode utilizar uma palavra que você já sabe, uma imagem e uma coisa bizarra, uma emoção para melhor lembrar da primeira palavra, ok? Expliquei detalhadamente e assim, só um exemplo aleatório, mas vamos pegar mais alguns outros exemplos. O Rick escreveu uma palavra em alemão, Entschuldigung. Eu ia utilizar a mesma técnica novamente, né? Então, qual é a primeira palavra que vem na sua mente em português? Entschuldigung. E a primeira palavra que vem a minha mente é ente, né? Como um ente querido, uma pessoa que você gosta muito. Então, se você fez alguma coisa ruim e você precisa pedir desculpa, né? Porque Entschuldigung significa desculpa em alemão. Então, ente querido, que você fez alguma coisa mal, você fala Entschuldigung. Se só com ente você já consegue lembrar do resto da palavra, ótimo. Caso contrário, você pode criar mais um segundo mnemônico e depois conectar os dois para o resto da palavra. Então essa seria a imagem e agora você precisa de alguma coisa bizarra para conseguir lembrá-lo melhor. Então talvez você pode imaginar que você fez alguma coisa, sei lá, você bateu na pessoa com peixe, né? Como eu vejo a foto de um peixe aqui no perfil do Rick. Então você bateu uma pessoa que você gosta muito com um peixe no rosto, então você precisa dizer a esse ente querido, Entschuldigung. E assim é mais fácil lembrar da palavra. Aqui eu escolhi mais um comentário da Jan, que ela escreveu em inglês. Ela começou a etiquetar tudo na casa para melhor lembrar dos nomes de móveis e eletrodomésticos. E um dia o namorado dela chegou na casa e tirou a etiqueta e ela falou que ela nunca mais esqueceu como é fogão, porque ele disse, você não precisa da etiqueta, olha só, fogão é que nem sogra, stove, como estorvo em português, né? É ótimo, exatamente isso, né? Só que stove em inglês é sem R, mas é isso mesmo, essa é a ideia. Próxima pergunta da Silvana. Bring e take. Caramba, nunca sei quem leva e quem traz. Ok? Então, quando a gente confunde duas palavras, a melhor coisa que você pode fazer é focar numa das duas, né? É como, por exemplo, quando uma criança confunde esquerda e direita, em vez de ensinar as duas palavras ao mesmo tempo para a criança, é melhor ensinar apenas uma das duas e assim ela não tem como se confundir porque ela sabe apenas uma das duas. E quando a primeira palavra já é bem enraizada, quando ela já sabe essa palavra sem dificuldade, aí a gente ensina a segunda, né? Então vamos escolher apenas uma dessas duas palavras agora. Por exemplo, bring. Bring é quem traz, né? Bring something é trazer alguma coisa.
Então você pode imaginar, por exemplo, a primeira palavra que vem na minha mente é brinquedo, né? Então imagina uma criança traz um brinquedo para você e assim você pode associar as duas palavras. E depois você precisa de uma imagem bizarra para lembrar-lo melhor. Aí você pode ser criativo, né? Por exemplo, você imagina que a criança tem um brinquedo que é muito grande, ela quase não consegue levar, mas mesmo assim a criança está forte, ela está determinada, ela quer te dar esse brinquedo porque gosta tanto de você. Então ela te traz o brinquedo. Bring é trazer. Ok, Mercê escreve, ela se confunde com thought, though e through. E preciso perguntar se é uma questão de ortografia ou do som das palavras. Qual é a dificuldade, né? Porque a ortografia é parecida, mas o som é muito diferente. Então talvez você pode esclarecer isso, a gente consegue explicar melhor. Mais uma aqui do Francisco, a palavra willing. Olha, willing é disposto, né? Então aí você pode imaginar, por exemplo, que Will Smith, o ator que sempre é o herói em filmes, né? Ele está disposto, he's willing, ele está disposto a salvar o mundo, né? Ajudar as pessoas, etc, né? Então a ideia é sempre assim, associar uma palavra que você já sabe com a nova palavra que você quer aprender. Isso ajuda muito. Último exemplo de Emilion, prejudice. E isso é um falso cognato, né? Ele escreve vários, vou pegar um como exemplo. Prejudice, prejudicar em português significa fazer algo mal, né? Para uma pessoa. Prejudice em inglês significa preconceito, né? Isso já não é mais uma questão de decorar a palavra, porque a palavra você já sabe, o problema é que você tem o significado errado associado com a palavra. Então, nesse caso, a técnica para lembrar da palavra não é tão útil, porque você já lembra da palavra. O importante é associar o significado certo agora, que é diferente do significado em português. E para esse exemplo, por exemplo aqui, eu recomendo simplesmente analisar a palavra, o que ela realmente significa, qual é a origem da palavra, né? Prejudice, judicar. Em inglês, essa palavra é muito parecida com o judge, né? Então, seria mais bem prejulgar. Ter um preconceito significa prejulgar alguém ou alguma coisa, né? Julgar alguma coisa antes de conhecê-la bem. Então, nesse contexto, é mais útil lembrar de onde vem a palavra. E em inglês, ela vem de julgar e não como em português, de prejudicar, ela vem de prejulgar. Ok, esses são apenas alguns exemplos. Se você ainda é iniciante, não se deixe intimidar, nessas são algumas palavras já mais avançadas, mas eu especificamente perguntei quais são as palavras mais difíceis que você encontrou nos seus estudos e só alguns exemplos, né? Então, vamos ver se você lembrou. Você sabe ainda como dizer o outro em francês, né? Provavelmente você sabe, porque o outro carro está cheio de vacas e extraterrestres, então esse outro carro vai lutar. Francês, outro é l'autre, como lutar, né? Parecido com a palavra lutar em português. Ok? Então, só isso por hoje e na próxima semana vou gravar mais um vídeo para você. Então, fique atento na sua caixa de entrada e deixe um comentário embaixo do vídeo. Me diz o que você achou, o que você quer que eu grave um vídeo nas próximas semanas. Quais são mais dicas que você gostaria de ouvir. E compartilhe o vídeo se você gostou das dicas. Ok? Então, é só isso e a gente se fala em breve. Um abraço.